Olá pessoal, Sete Lagoas em Debate chegando com uma ótima notícia. Em breve estará disponível na nossa cidade a profilaxia pré-exposição ao HIV, a PrEP, um tratamento que vai evitar essa doença sexualmente transmissível, vai ajudar a evitar. E hoje a gente traz aqui duas profissionais de saúde que vão esclarecer dúvidas. A gente vem recebendo, desde que foi divulgada a informação, perguntas acerca do novo tratamento, da nova droga que em breve estará na nossa cidade. A gente vai responder a essas dúvidas, vai ouvi-las também sobre a expectativa, quando o tratamento deve estar disponível e quem pode usar, quem pode procurar a rede pública de saúde para ter acesso. Eu começo cumprimentando a doutora Valéria Paiva. Uma ótima tarde, um prazer receber a senhora aqui, doutora. Também está conosco a Júnia Andrade. Ela é coordenadora do Serviço de Atenção Especializada, o SAI, que é quem vai gerir, Júnia, essa medicação. Boa tarde para você. Boa tarde, é uma satisfação a gente estar aqui junto, trazendo essa novidade. Não só para os usuários, mas nossa equipe está aguardando este momento com muita satisfação. Por quê? Porque faz parte de uma ação de prevenção à infecção ao HIV. Verdade, nós temos números altos aqui na região, na conversa que a gente teve anteriormente, são acompanhados cerca de 2.000 pacientes, não só de Sete Lagoas, são 35 cidades abrangidas pelo tratamento aqui em Sete Lagoas, Se eu estiver errada, me corrija com esse número aí, Júlia, mas é uma situação que merece muita atenção, uma atenção especial no momento em que, em breve, um tratamento a mais, já existem algumas opções, a gente vai falar sobre isso também, mas uma opção a mais das pessoas ajudarem no tratamento e a evitarem esse problema. Vamos começar entendendo do que se trata, O que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, doutora? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e eu acho que é sempre válido a gente ter canais abertos, oportunidade de explicar para a população quais são as opções que as pessoas têm e esclarecer sobre a questão do HIV, a transmissão, como que eu faço uma profilaxia, como que eu vou prevenir. Então a PrEP, ela é mais um instrumento para nos ajudar a prevenir a infecção, tá? A gente sabe que sempre, as campanhas sempre são pautadas no uso da camisinha, porque até então era o único recurso que a gente tinha. A camisinha continua sendo um recurso fundamental, mas a gente tem a PrEP, que é uma forma a mais de prevenção. Então a PrEP nada mais é do que uma profilaxia baseada no uso de um medicamento que ele é utilizado antes da relação de risco. Você vai ter duas formas, a gente vai conversar sobre isso, de utilizar essa profilaxia, mas é você usar uma medicação antes de ser exposto ao risco, para que, caso venha a ser exposto, você não vá se contaminar. Então é basicamente isso que preconiza o uso da PrEP. Interessante. Falando sobre essas formas, de ingerir a medicação, existem dois formatos, vamos assim dizer, É a PrEP contínua e a PrEP sob demanda. Me corrija também, tá? São nomes técnicos, se eu errar aqui. Os medicamentos são tenofovir, mas estricitabina. Esses são os dois medicamentos utilizados. E é bom também explicar para as pessoas a diferença entre esses dois tratamentos, quem pode usar cada um deles, para quem cada um deles vai estar disponível e o público realmente que vai poder ter acesso a cada medicação e as particularidades, Por que um serve para uma pessoa, para um grupo, outro serve para outro grupo, doutora? Tá, então vamos lá. A PrEP, ela vai estar disponível para toda pessoa acima de 15 anos que tem vida sexual ativa. Isso é a visão geral. Aí nós vamos para as particularidades, Quando você vai se candidatar a utilizar a PrEP, então se você tem mais de 15 anos, vida sexual ativa, você teoricamente vai poder usar. Aí a gente tem que fazer uma avaliação para saber se você realmente pode utilizar a medicação, tá? Então, existem algumas contraindicações para o uso da PrEP. Então, por exemplo, se for um paciente que já tem um problema renal, ele não consegue utilizar a medicação porque o medicamento não pode ser utilizado em pacientes que têm problemas renais, tá?
Se o paciente já for portador do HIV, ele não tem necessidade de usar essa medicação. Por isso que é muito importante o acolhimento pré-tratamento. Então, quando o paciente chega ao serviço, a Júlia vai poder falar melhor para você sobre essa questão do acolhimento. Uma das coisas que a gente faz é isso, ver se o paciente já é portador, porque se ele for portador, ele não vai precisar de PrEP, ele vai ser encaminhado para tratamento, tá? Então, essas são coisas que são importantes de serem avaliadas antes. E aí, nós temos que ver o seguinte, explicar para o paciente que existem essas duas formas de utilização, que é a PrEP de demanda e a PrEP de uso contínuo. Para cada uma dessas utilizações, você tem o público adequado, tá? Então, assim, por exemplo, o paciente que ele vai usar a PrEP de demanda, como que ele vai utilizar? Ele vai utilizar 2 comprimidos em torno de pelo menos 2 horas, de 2 a 24 horas antes da relação de risco. Após essa dose de 2 comprimidos, completando 24 horas, ele toma mais um comprimido, e depois completando 48 horas da primeira dose, ele toma mais um comprimido. Isso é a PrEP de demanda. Quem vai usar isso? Se for um paciente que tem um encontro pontual, ele não é um paciente que tem uma vida sexual muito ativa, ele não é um paciente que ele vai ter uma coisa programada, tá? Então, como é que a gente identifica isso? Por isso que o paciente tem que passar por uma entrevista antes, até para saber. Se ele for um paciente que ele tem que usar muito PrEP de demanda, então não faz sentido ele usar demanda, é preferível ele usar o contínuo, que ele vai usar todos os dias, para ele ter uma proteção melhor, tá? Lembrando que a PrEP de demanda, ela não é recomendada para mulheres, então ela não é disponível para mulheres. Outro público que não deve utilizar a PrEP de demanda são os trans, as mulheres trans que fazem uso de estradiol, tá? Que é o mesmo motivo pelo qual as mulheres não podem fazer o consumo, Tem a questão do hormônio feminino, que ele impede o uso da PrEP de demanda, tá? Lembrando que quando você está fazendo a PrEP contínua, né? A gente tem que lembrar que no homem ela começa a fazer efeito mais rápido. No homem ela vai fazer efeito a partir de 7 dias do uso. Na mulher, 20 dias. E por isso que na PrEP de demanda, eu uso uma dose dobrada para o efeito começar mais rápido, tá? Mas se for uma PrEP normal, contínua, que é um comprimido, então é muito fácil de tomar, o paciente toma um comprimido por dia só, lembrando que na mulher vai demorar 20 dias para que a medicação esteja em pleno funcionamento e no homem vai demorar 7 dias. Então existem todas essas particularidades que têm que ser discutidas, que têm que ser orientadas, né? Você tem o acompanhamento, o paciente começa a tomar a medicação, após o início do tratamento, ele tem que voltar ao médico com um período menor que 30 dias, avaliar efeito colateral, avaliar os exames, se está tudo bem, se ele não está tendo nenhuma alteração por causa do uso dessa medicação e fazer o acompanhamento se ele não tem outra DST, porque a gente tem que lembrar que é uma coisa muito importante, que a PrEP ela é exclusiva para o HIV. As outras DSTs, né, que também são muito graves, elas não são cobertas, né, vamos assim dizer, elas não têm, a PrEP não tem efeito sobre elas, correto? Exatamente. Então, o paciente que está exposto a uma infecção pelo HIV, ele também está exposto a uma sífilis, ele está exposto a uma gonorreia, uma hepatite B, uma hepatite C. Então, o paciente que faz uso de PrEP, ele tem que ter um acompanhamento rotineiro, né, para saber se houve alguma infecção, se aconteceu alguma outra coisa nesse intervalo aí. Então, por isso que é muito importante as pessoas entenderem que não é simplesmente vou lá buscar um remédio, vou tomar o comprimido e tudo bem. Não. A PrEP implica num acompanhamento. Ele tem que ir ao serviço periodicamente, tá? Com uma periodicidade até diferente do paciente que trata. O paciente que faz PrEP, ele vai muito mais vezes ao médico do que o paciente que está em tratamento. O paciente que está em tratamento, quando a doença já está sob controle, ele faz um controle mais... o tempo entre uma consulta e outra já é um pouco maior. A PrEP não, tem que ser um acompanhamento ali mais justo, mais perto, tá? E não é só pegar o remédio e tomar e esquecer e está tudo resolvido.
tá bom? Interessante. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar, né, dos efeitos, de como esse tratamento vai ser realizado, mas trazendo a Júnia aqui para o diálogo, Júnia, eu queria que você falasse para a gente como que as pessoas vão ter acesso a essa medicação, né? A previsão é que chegue entre essa última semana de janeiro e a semana inicial do mês de fevereiro, mas como é que está sendo o trabalho do SAI? Vocês já estão recebendo essas pessoas ou é necessário esperar que o medicamento esteja disponível? Qual que é a forma de acesso que está sendo desenvolvida lá no SAI? A Secretaria de Saúde já começou a passar por toda a população em dezembro, que esse atendimento ia iniciar na primeira semana de janeiro. Já atendemos várias pessoas interessadas no SAI, que é a Rua Quintino Bocaiúva, 345, em frente ao Hospital Libertai. De segunda a sexta, de 13 às 16. Interessante. Isso. A nossa equipe multiprofissional, que é assistente social, psicólogo, enfermagem, o médico, técnico de enfermagem, farmacêutico, a gente está lá para acolher os interessados e, como a doutora Valéria falou, conversar, explicar como que funciona esse acompanhamento. É muito importante os interessados saberem que não é chegar na farmácia e pegar a medicação. Tem todo um controle com qualidade. É de fato um tratamento, né? Não é apenas ingerir um comprimido, não é apenas fazer um paliativo, né? Exato. É um tratamento que vai além de ingerir comprimidos. E o interessante para facilitar, não precisa de encaminhamento médico, nem do SUS, nem da rede privada. O interessado é livre demanda. Ele chega na nossa portaria dizendo que se interessa e ele é acolhido e é explicado para ele como que funciona e as etapas vão ser agendadas. Primeira coisa, realização de testes rápidos, de ISTs. Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. E é explicado como que funciona, tira todas as dúvidas e é solicitado exames laboratoriais. Assim que ficar pronto e a medicação chegar, né, que a proposta é chegar nessa semana ou semana que vem, já será agendada a consulta com a doutora Valéria para dar o primeiro passo. E além do HIV, né, a doutora explicou que se a pessoa já tiver o HIV positivo, não é esse o método de tratamento que é recomendado. Mas e outras doenças? Se nesse ato forem identificados outros problemas, né, a sífilis ou a própria gonorreia, a pessoa pode ainda assim ser encaminhada para o tratamento dessas doenças e fazer o uso da PrEP, ou não, ela precisa se tratar primeiro. Aí vocês podem, entre vocês duas, ver quem é a pessoa mais indicada, né, para responder nesse aspecto. Doutora? Bom, a questão é a seguinte, o fato do paciente ser portador, por exemplo, de um vírus de hepatite B não vai impedi-lo de usar a PrEP, tá? Mas uma vez que foi identificada a presença de alguma outra DST, IST, né? Na verdade a gente não fala mais DST, fala IST. A gente vai tratar essa infecção, tá? E nenhuma delas impede o uso da PrEP, tá certo? Mas é importante a gente, como a Júlia falou, a gente tem que ter uma abordagem multiprofissional, né? Até para poder explicar, orientar as pessoas, né? Sobre assim, se você está se expondo a essas outras infecções, o que você tem que fazer, como que vai ser, quais são os riscos, porque as pessoas às vezes se preocupam muito com a questão do HIV, mas nós temos que pensar que as hepatites de transmissão sexual, elas são uma doença importante, que podem levar a agravos importantes para o paciente, né? Você tem ainda a sífilis, gonorreia, você tem o HPV. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer nesse intervalo aí, que tem que ser conversado. Por isso é importante a abordagem, às vezes, uma abordagem psicológica, uma abordagem social, né? Para poder identificar e ajudar o paciente da melhor forma possível. Interessante. E com relação aos efeitos colaterais, né? Uma pergunta que chegou aqui pra gente após, né, a veiculação da matéria que foi feita, parece que houve uma queixa, né, de algumas pessoas, ou uma suposição de que essa medicação, esse tratamento pudesse levar a alguns efeitos colaterais. Quais são os principais efeitos? São efeitos toleráveis? Qual que é o nível de segurança aí desse medicamento para as pessoas que vão consumir?
Tá, bom, a medicação, em geral, ela é muito bem tolerada, tá? Como qualquer medicamento, quando você começa a usar uma medicação, você pode ter náusea, vômito, ou às vezes um mal-estar, porque é uma medicação que você nunca teve contato antes, é uma coisa nova, mas normalmente isso é uma coisa passageira, é bem tolerado. Mas a gente sabe que uma das drogas que estão envolvidas nessa profilaxia, especificamente o tenofovir, ele pode ter como efeito colateral uma alteração do funcionamento do rim. Então, por isso que a gente fala da importância do acompanhamento. Quando o paciente começa a tomar a medicação, ele vai ser acompanhado e, periodicamente, são solicitados exames para avaliar se está tendo alguma alteração, né, na função renal, se o paciente está tendo algum efeito, porque às vezes o paciente não está sentindo absolutamente nada, mas você faz um exame e ele já está tendo alguma alteração. E aí a gente tem que conversar com o paciente, porque dependendo da alteração, o paciente não pode tomar mais a medicação. Então, assim, não é um efeito colateral comum, mas a gente tem que estar sempre conscientizar, né? Tá? Explicar que há a possibilidade. E, assim, existe a possibilidade, a gente tem que estar sempre atento a isso aí, para identificar o mais rápido possível. Ótimo. E segundo o protocolo, né, do Ministério da Saúde, algumas situações, alguns fatores, eles fazem com que as pessoas tenham talvez uma necessidade maior, né, de procurar o tratamento, de se submeterem a esse tratamento, que são pessoas que fazem uso frequente de pessoas que têm relações sexuais, né, na verdade, frequentes, sem o uso de camisinha, que faz uso repetido da PEP. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da PEP, que é um tratamento que já existe, né, aqui em Sete Lagoas, que apresenta histórico de episódios de infecções sexualmente transmissíveis e que está em contexto de relações sexuais em troca de dinheiro, objetos de valor e etc. Além de pessoas que adeptas à prática sexual sob a influência de drogas psicoativas. São fatores, né, que os próprios médicos do dia a dia, os próprios clínicos ou médicos pessoais de cada pessoa podem levar a essas pessoas a procurarem o tratamento da PrEP para que elas estejam menos expostas, né, doutora? Sim. A questão do público-alvo para isso aí, né, a gente já falou. Isso aí, assim, se a pessoa, independente de ter qualquer um desses fatores que você citou, se ela achar que ela tem necessidade, se ela quiser, ela está, assim, apta a ir lá e conversar. Esses pacientes que estão inseridos nesses grupos que você falou, são pessoas que têm um risco mais aumentado. Então, assim, uma pessoa que tem uma vida sexual muito ativa, com troca de parceiros, com vários parceiros, sem uso de preservativo, quem faz sexo por dinheiro ou por droga, quem tem o costume de ter relação sexual e atividade sexual sobre efeito de droga psicoativa, né, que já existe inclusive um termo para isso, que é o sexo químico. Então, essas pessoas são pessoas mais expostas, né? Então, se um médico tem um paciente que ele acompanha, e que ele sabe dessas questões, ele pode orientar a pessoa: olha, existe essa possibilidade, existe esse tratamento que você pode lançar a mão dele para se proteger melhor, né? Porque a gente tem que pensar uma coisa, e isso a Júnia, que já trabalha nessa área há muito tempo, ela vai saber do que eu estou falando. A gente, para tratar do paciente desse, a gente tem que se despir de muitos preconceitos, né? Então, assim, a gente tem que, não pode ficar julgando o comportamento das pessoas. Então, se você tem um atendimento mais tranquilo, sem julgamento, a pessoa se sente, às vezes, mais à vontade até para poder expor essas situações. Porque tem pessoas que vivem essas situações e que não se sente à vontade de falar isso. Mas tem que entender que, por exemplo, a partir do momento que a pessoa chega lá no serviço, como é uma livre demanda, e a pessoa sabe, olha, eu me encaixo nisso aí, pode chegar lá, o pessoal é super preparado e o atendimento é muito acolhedor, né? A Júnia pode falar isso muito melhor, ela já trabalha com esse público há muito tempo, porque às vezes a pessoa fica um pouco receosa, né? Como que eu vou falar, com quem que eu vou falar, essas questões, mas o serviço ele é bem acolhedor. É isso, né, Júnia? A empatia
trazer a pessoa para próximo de si para que o tratamento seja eficaz, para que a resposta ao que ela precisa seja realmente eficaz. Como é que é essa relação lá no dia a dia, esse trato com os pacientes, com as pessoas, né? Na verdade, que procuram por vocês para receberem orientações e também para ter acesso às medicações? Eu sempre trago nas nossas conversas que eu conto com uma equipe multiprofissional perfeita. Ela é qualificada, ela gosta do tema, ela tem empatia pelo tema, é estudiosa e sempre está atual. Então foi muito interessante, como a gente já viu uma bandeira verde, o sinal verde, que a gente ia começar o atendimento da PrEP, nós tivemos várias reuniões de equipe, né, junto com a doutora Valéria, sobre como seria esses processos de trabalho interno. Então, as pessoas que têm essa intimidade com o assunto, fica mais fácil você construir os fluxos e os atendimentos. Então, isso eu acho muito bom, torna mais fácil para o profissional, torna-se mais acolhedor para os interessados e a nossa turma é qualificada. Tá? Então, assim, podem procurar, temos ética, Sigilo, sigilo, tanto para atender as pessoas vivendo já com HIV, quanto aos que não querem viver com HIV, que a PrEP é mais um instrumento para ajudar na prevenção. Não esquecendo que em qualquer momento nós incentivamos o uso do preservativo, masculino e feminino. Né? Sempre importante. E um tratamento que já existe é o da PEP. Né? O tratamento já está em Sete Lagoas há algum tempo, já ajudou muitas pessoas, né? Já atuou aí em favor de muitas pessoas. E aí a gente aproveita um pouquinho para entrar também nesse assunto, para explicar a diferença de uma coisa para outra, né? Da PrEP para a PEP, e para as pessoas entenderem qual tipo de medicação, qual tipo de tratamento é o ideal para ela, doutora. Tá, bom. Só da gente escutar o nome a gente já entende, né, um pouquinho. A PrEP é um tratamento pré-exposição, então eu vou usar a medicação antes de eu ser exposto ao vírus. Então o paciente ele não foi exposto ainda, ele começa a usar o medicamento. Essa é a PrEP. A PEP é pós-exposição, então já houve o relacionamento, já aconteceu, então depois dessa relação você vai usar para tentar reduzir a chance de infecção. Então, lembrando que a PEP, ela é utilizada para exposição sexual, então, pode ser em casos de violência sexual ou mesmo de uma relação consensual. Às vezes é uma relação consensual, onde não houve o uso de preservativo, parceiros desconhecidos, a pessoa pode utilizar a PEP. Casos de violência sexual, casos de acidente com material biológico, às vezes a pessoa trabalha no consultório de um dentista, trabalha num laboratório, num hospital e manipulando um material ali, ele perfurou o dedo, teve contato, durante um procedimento cirúrgico caiu sangue no olho, por exemplo. Então, todas essas situações, são várias situações que pode acontecer. Se a pessoa foi exposta e depois da exposição, ela toma. Como que esse atendimento é feito? A pessoa procura o pronto atendimento, o hospital municipal, porque essa medicação ela tem que estar ligada a um serviço que tenha funcionamento 24 horas por dia. Nesse caso, então, tem que ter uma prescrição para ter acesso ao medicamento. Aí ela vai procurar, por exemplo, assim, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que trabalhe num consultório odontológico, tá? E aí durante uma situação ela perfurou o dedo, né, com um material sujo de sangue ou de qualquer outro material biológico, ela se encaminha para o hospital municipal, chega lá e fala do acontecido, ela é acolhida lá, e aí já existe todo um protocolo para atendimento, eles vão avaliar qual foi o acidente, qual foi o material biológico que entrou em contato, se aquela situação merece ou não o uso da medicação, que não são todas que são necessárias, né? E se for o caso de utilizar a medicação, eles fazem a prescrição, entregam a medicação para o paciente e encaminham para o acompanhamento, que a gente também faz esse acompanhamento. Porque uma pessoa que foi exposta, está fazendo o uso da PEP, ela tem que, durante alguns meses, fazer acompanhamento para saber se houve o que a gente chama de viragem sorológica, se a pessoa se contaminou ou não, tá? Então, isso aí já é um tratamento que já tem muitos anos que já é feito. A medicação não é a mesma, é uma medicação diferente
E a pessoa vai usar num período de 28 dias no máximo. Tá, são 4 semanas. Interessante. E a exemplo da PrEP, né, da medicação da PrEP. O da PEP também, os efeitos colaterais, eles são toleráveis? São efeitos que não geram tanto desconforto assim para a pessoa? Como que funciona? Bem variável. Tem paciente que não sente absolutamente nada, mas tem os pacientes que queixam muitas vezes de náuseas, né, de mal-estar, mas a gente tem que lembrar que tem a questão do emocional também. Quem está precisando de usar uma PEP passou por uma situação difícil, seja qual for a situação, entendeu? Se foi numa relação mesmo consensual e que houve rompimento de um preservativo, ou se foi uma violência, ou se foi um acidente biológico, material biológico, já foi uma situação que gerou um estresse. E emocionalmente a pessoa está muito fragilizada, né? E isso a gente sabe que isso contribui para o surgimento de efeito colateral. Porque às vezes a gente vê isso, eu já vi isso, a Júlia também já viu, às vezes o paciente faz esse remédio faz muito mal. Aí você fala assim, mas você está tomando remédio? Não, é só de eu olhar para o remédio eu começo a passar mal. Então, é uma questão psicológica, né? E você já deve ter visto isso várias vezes. Então é uma questão assim, mas é um período curto. A pessoa vai usar 4 semanas. Ou seja, né, é passageiro. Rapidamente, né, a gente está chegando aí na reta final do nosso programa, né, uma pena. Mas eu queria também, doutora, a gente falava aqui nos bastidores, né, sobre os índices, doutora também, a própria Júnia que está lá diretamente com essas pessoas, a gente falava aqui nos bastidores sobre o número de casos registrados na região, né, vamos assim colocar, que Sete Lagoas não atende só o município, o SAI não atende só o município, e aí foi estimado que cerca de 2.000 pessoas hoje são portadoras de HIV e já estão em acompanhamento. Mas o que esse número pode significar num panorama geral? Existe a chance de, dentro dessa estimativa, mais pessoas terem a doença, doutora? Olha, eu acho que assim, em questão dos números, Júnia é a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas uma estimativa é o seguinte, assim, gente, isso é uma avaliação, né, que o pessoal fala. Para cada paciente que você trata, provavelmente existem 5 aí que não estão tratando. Então, se você tem 2.000 pessoas, então, na verdade, você multiplica isso aí mais 10.000, então são umas 12.000. Então, isso é uma coisa assim, uma avaliação, né, uma estimativa, a verdade é essa. Né? Mas a Júlia pode falar melhor sobre quantos casos que a gente tem, como que está isso aí, né? Como é que está isso hoje, Júlia, na nossa cidade? Todo final de ano a gente faz uma estatística anual. Em dezembro, né, do ano passado, a gente atendeu 137 casos novos de infecção. 72 foram de Sete Lagoas. Né? Igual a doutora Valéria falou, multiplica por 5, tem muita coisa aí. O que eu acho que a gente tem que dar o recado? Vamos fazer teste, gente. Número 1, use preservativo. 2, faça um teste. Repita os testes. Toda vez que achar que deve, gerenciar os próprios riscos. Né? Para nós, profissionais de saúde, a relação sexual sem proteção é um risco sempre. Todas as unidades básicas de Sete Lagoas estão capacitadas para realizar os testes rápidos. No SAI, nós também somos o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Segunda a sexta, de 7 às 16 horas, a gente oferece os testes rápidos. Se eu faço o teste rápido, eu vou saber que eu tenho uma infecção dos 4 testes. Sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV. E a gente encaminha para tratar, que é o mais importante. Exatamente, é isso, né, gente? O recado tá dado, façam testes, cuidem-se, né? E eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa hoje, né? É importantíssimo usar esse espaço para esclarecer dúvidas, para promover mais saúde pública, né? Para ajudar a promover saúde pública. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final convocando as pessoas para procurarem mais informação, tanto sobre a PEP quanto sobre a PrEP. Ok, não, eu gostaria primeiro, assim, de falar com o pessoal, né, com as pessoas, que, assim, cuidem-se, use o preservativo sempre que possível. Se você tiver, eu vou falar uma coisa que eu falo com meus pacientes, né, eu sou infectologista, trabalho nessa área há muito tempo,
E eu sempre falo com os pacientes, não adianta a gente falar com as pessoas que elas têm que usar camisinha sempre, eu tenho que falar isso, mas a gente sabe que na vida real isso não acontece sempre. Mas se você estiver num relacionamento fixo e você quiser parar de usar o preservativo, faça o teste. O seu parceiro ou a sua parceira faça também o teste. E caso vocês identifiquem qualquer situação que necessite de tratamento, trate. E aí vocês depois, com responsabilidade, tirem um preservativo. Você está nesse relacionamento e você quer ter um relacionamento fora do seu relacionamento fixo, que aqui não cabe a mim fazer juízo de valor de nada, use preservativo para se preservar e preservar a pessoa que você escolheu para ficar do seu lado. Então isso é muito importante a gente ter essa questão e isso é muito claro, não é fingir que as coisas não estão acontecendo, né? E ter responsabilidade com a vida sexual, que a vida sexual da gente faz parte de um todo, faz parte da nossa vida, né? Exatamente. Emocional, física e a parte sexual é muito importante e não esquecer. Usar o preservativo, teve dúvida, procure uma informação de um profissional, né? Lembrando que as pessoas às vezes recorrem à internet e a gente tem que tomar muito cuidado com o que tem na internet, que lá tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então procure informação de qualidade. Teve dúvida, procure um profissional que possa te atender e te dar essa informação, tá? Lembrando, usar a camisinha e ter responsabilidade. Mais importante, né? Valéria Paiva, muito obrigada. Uma mensagem aí pro pessoal. Sendo repetitiva mesmo, quem ama, cuida. Use camisinha. Realize os testes rápidos em todas as unidades de saúde de Sete Lagoas. E os interessados na PrEP, estamos disponíveis para bater um papo e explicar como vai funcionar em Sete Lagoas. É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Esse foi o nosso Sete Lagoas em Debate de hoje, recebendo a doutora Júlia Andrade, médica infectologista e a coordenadora do SAI, Valéria Paiva. A gente volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais.